Então, o tema é ultrassom como ferramenta do fisioterapeuta para avaliar e nortear o tratamento de pacientes críticos e críticos crônicos. Sou Mário Schwerer, então, como já falou um pouquinho, mestre em ciências, training músculo esqueletal ultrasound pela Harvard, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória pelo Dante Pazanese e especialista em gerontologia clínica social pela Unifesp. Então, avaliação cinesiológica por ultrassonografia. Melhora a qualidade da assistência? Por que que a gente diz cinesiológica, tá? Primeiramente porque, para não confundir, tem uma separação da atuação do médico quanto ao uso da ultrassonografia, que é para diagnóstico médico de órgãos, de doenças, tá? E patologias. Então, é uma questão específica, a parte médica, e a gente fica em separado na nossa atuação com ultrassonografia, que é de avaliação funcional de estruturas para a atuação do fisioterapeuta especificamente. Então, nós não fazemos diagnóstico médico, não fazemos diagnóstico de doença, de nódulos, se é um câncer ou se não é. A gente não entra nessa linha, assim a gente vê a parte funcional de estruturas que tem relação com a nossa atuação. E será que a utilização desse equipamento melhora a assistência? Então, a gente vai ver aqui o tema no geral e depois a gente responde lá no final essa pergunta se realmente faz diferença ou não. Então, a avaliação muscular respiratória e apendicular. Por que eu separei aqui nessas duas, né? Porque a gente tem a musculatura respiratória, que é um tipo de avaliação de uma específica funcionalidade, e a apendicular, que são outros músculos, podem ser de membro inferior e superior, que são outros tipos de avaliação e utilizadas para outros tipos de intervenção. Então, basicamente, a gente vai avaliar estrutura e função muscular, seja da musculatura respiratória ou seja da musculatura apendicular. Então, do que nós vamos falar hoje rapidamente? Bases da ultrassonografia, avaliação muscular da musculatura respiratória, a avaliação da musculatura apendicular, imagem panorâmica, sonomiografia funcional e o Doppler. No fim, o Doppler ficou aqui, mas o Doppler não vai ter aqui hoje, mas eu vou citá-lo lá no final, tá bom? E o que geralmente a gente vê nessas avaliações? Quantidade da estrutura, qualidade da estrutura e função da estrutura, ou seja, mobilidade, seja da musculatura apendicular, seja da musculatura respiratória. E a sua influência na funcionalidade. Então, vamos falar um pouquinho então agora sobre bases da ultrassonografia. O ultrassom, ele é um recurso barato, é um equipamento que perto de um equipamento de ressonância magnética, bioimpedância, eles são equipamentos baratos, super portáteis e ultra portáteis, né? Então a gente tem desde o ultrassom, aqueles de UTI, que são, parecem uns computadores, né? Até ultrassons ultra portáteis, que são aqueles que são ligados em celulares e tablets. Nós temos, então, um recurso barato, rápido, de fácil acesso. A maioria absoluta dos hospitais no Brasil tem um ultrassom, pelo menos. Ele é seguro porque não emite radiação, né? Não faz mal ao paciente em qualquer tipo de necessidade de uso. Ah, ele é, ele pode verificar, então, mobilidade de uma estrutura, a espessura muscular, por exemplo, a ecogenicidade, ou seja, a qualidade muscular. A gente pode avaliar índice de mobilidade, quantidade, qualidade do músculo e faz uma avaliação cinesifuncional da musculatura respiratória também. Isso a gente pode ser pré, durante e pós intervenção fisioterapêutica. Então, ele é um equipamento que sempre de uma forma pertinente, quando bem utilizado, ele serve para a gente em vários âmbitos. Aqui tem as imagens que são formadas, né? Algumas imagens que coloquei aqui, que são formadas, a imagem formada pelo aparelho. Bom, como funciona o equipamento de ultrassonografia? Então, basicamente, ele é um monitor, uma CPU, um cabo de energia que tem a transmissão das informações para o CPU e uma sonda na ponta. Essa sonda é uma fonte de energia, duas placas metálicas, com um cristal no meio que faz uma vibração e emite uma onda sonora, um ultrassom. Essa onda sonora viaja e retorna para esse ultrassom. Então, a viagem dela depende da frequência, a gente vai conversar já já, sobre a frequência que essa onda é emitida, a impedância, ou seja, o que que aquele, aonde ela bate, onde esse som bate num tecido, numa pedra, numa superfície, o que que aquele material é capaz de refletir ou de absorver energia, o ângulo, o ângulo de incidência que você joga esse som, né? É o ângulo de incidência que está o transdutor. Então, essa é o som que vai e volta. Se você mudar o ângulo, ele pode bater e ir para uma outra direção e não voltar para a sonda. Então, isso influencia na formação da imagem. E a interação. Qual é o tipo de interação que esse som vai ter com o tecido, tá? Então, dependendo disso tudo, retorna as informações para o aparelho e ele lê e sai a imagem para a gente.
Por isso que a gente diz, né, a ultrassonografia, ela captador dependente. Então, aquela pessoa que está captando a imagem, se ela fizer um mau uso dessa questão do ângulo, da frequência, não saber que tipo de tecido é aquele, ela não vai gerar uma boa imagem. Então, é totalmente dependente daquela pessoa que está manipulando o aparelho, por isso ela tem que ser bem treinada para utilizar. Tá? Diferente de uma ressonância magnética, que a pessoa fica deitada lá dentro do aparelho, e o aparelho faz tudo e gera a imagem. Aqui não, aqui depende da pessoa captar. Bom, então falando das frequências, né? A gente utiliza, tem os tipos de transdutores ou sondas que emitem o som em determinadas frequências. E aí, para a gente fazer a captação de uma imagem que a gente quer, depende do transdutor, que é aquela sonda. E esse transdutor, ele tem uma capacidade de gerar uma frequência de onda. E aí eu preciso saber o que eu vou captar e qual sonda ou qual transdutor eu vou utilizar e qual tipo de frequência, qual o número de frequência ali que aquele aparelho libera. Então nós temos aparelhos que liberam frequências mais baixas, como 3 MHz, e frequências mais altas, de 7,5 até 12. Hoje tem até transdutores de 18 MHz de frequência. Então, a frequência é o comprimento da onda sonora. Quanto maior a onda sonora, menos frequente ela é. Ou seja, o transdutor que tem uma frequência menor, ele emite ondas sonoras maiores. Tá vendo aqui? 0,51 milímetros. Transdutores com frequência maior, ele transmite ondas menores. Então, ele tem mais frequência, né? Ó. Enquanto aquele que tem menor frequência. Então, de menor frequência são ondas maiores. Maior frequência, ondas menores. Então, é inversamente proporcional, tá? E conforme a frequência, ou seja, conforme o tamanho dessa onda sonora, cada onda sonora que ele libera, é uma profundidade que pode ser atingida. Então, quanto menor a frequência, maior a onda, maior a profundidade. Quanto maior a frequência e menor a onda, menor a profundidade. Então, menor onda, menor profundidade. Maior onda, maior profundidade. E a frequência é inversamente proporcional, tá? Então, a gente precisa saber se eu quero atingir um tecido, uma estrutura mais superficial ou mais profunda. Se eu quero atingir uma superfície mais profunda, a superfície, uma localidade mais profunda no corpo humano, eu preciso utilizar um transdutor com uma frequência menor, porque as ondas são maiores, elas vão mais profundo. E se não, se é uma coisa algo mais superficial, eu vou utilizar uma sonda com maior frequência, que vai gerar uma onda menor, e ele vai, consequentemente, a uma profundidade menor. Ondas mais compridas, maiores, elas tendem a ir mais profundo, mas gerar menor qualidade de imagem. Transdutores que têm maior frequência, que soltam, liberam ondas menores que vão mais superficiais, menos profundas, elas têm, em geral, uma melhor qualidade de imagem. Então, quando eu uso para ver um órgão lá no abdômen profundamente, eu consigo ver, mas a qualidade de imagem é pior. Se eu quero ver um músculo ali mais superficial, um quadríceps, ou algo mais superficial, pele, subcutâneo, eu uso os transdutores por exemplo, frequência maior, que vai chegar menos profundo, vai ser mais superficial, mas vai dar mais qualidade de imagem, vou ver melhor a imagem, mais bonita, tá? Por que isso acontece? Porque acontece uma interação com o tecido, e aí parte da onda é refletida e parte é absorvida, e parte continua andando se aprofundando no corpo humano, né? Naquela estrutura. Então, aquelas ondas mais compridas, maiores, do transdutor de menor frequência, ela consegue chegar até mais fundo porque ela tem mais energia. E a de menor tem menos energia, então logo ela é dissipada, ela é refletida e logo ela se acaba, por isso ela não chega até o fundo. Então, a impedância acústica. Então, depende da incidência dessa onda. Se eu boto ela na diagonal, ela vai ser expelida na diagonal, refletida na diagonal. Se eu boto ela um pouco menos na diagonal, ela vai conseguir ser transmitida mais profundamente no corpo humano. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, sempre tem que ter um gel aquoso do transdutor para o aparelho, para a pele, por exemplo. Vamos falar aqui de corpo humano, né? De pele para pele, para transmitir essa onda sonora do transdutor para a pele. Quando ela vai na pele, uma parte da onda é absorvida, uma parte da onda é refletida e uma parte da onda sonora segue em frente. Quando chega no músculo, uma parte é refletida, uma parte é absorvida, outra parte segue à frente. E quando chega no osso, toda refletida. Por quê? Porque o osso é muito denso, ele não é poroso, ele é muito fechado, tramas fechadas. Então, tudo que bate nele reflete. Ele gera uma imagem branca.
O músculo, ele é mais esponjoso um pouco, uma parte dele é mais fibroso, uma parte reflete, uma parte deixa passar por ele, outra parte é absorvida. Então ele fica mais escuro, tá? Um pouco mais escuro. E a pele pode ficar um pouco mais ainda. Então, conforme a formação do tecido, tá? Ele consegue refletir mais ou permitir a passagem por ele, tá? Por isso que o osso, vocês vão ver que osso, ah, estruturas calcificadas, elas são bem brancas, porque ela reflete tudo, então ela não forma imagem, tá? Ela não forma imagem, ela não consegue formar uma imagem lá. Então a gente vê aqui, ó, a transmissão e a cor, conforme a cor, ó, o osso que reflete tudo que chega por ele, nada passa por ele. Depois de um osso, por exemplo, que ele é muito, nada forma, ele não, abaixo dele não se forma imagem, porque ele reflete todo o som que bate e volta lá e fica branco. O músculo, por exemplo, que está aqui, ó, ele fica mais escuro. Por quê? Uma parte absorveu, outra parte deixou passar por ele. Então, o transdutor consegue ler como ele é, tá bom? E aí o tipo de tradutor. Então, a gente tem o linear, convexo, setorial. O linear é aquele reto, ele é de alta frequência, tá? De 5 a 10, na verdade vai até 18 hoje em dia. Ele tem baixa penetração, como eu falei, ele não vai muito profundo, mas tem uma ótima qualidade de imagem. E ele passa uma imagem grande para a gente, né? Uma área de imagem um pouco maior, porque o cabeçote é grande. O convexo, ele tem baixa frequência, alta penetração, ou seja, ele vai até o fundo, geralmente usado para ver é, abdômen, né, quando você quer ver os órgãos, ou até exame lá de grávidas, né, para ver o bebê. Então, ele tem alta penetração, mas ele não tem uma imagem muito definida, tá bom? E ele também tem uma capacidade de gerar uma grande área de imagem. E tem esse setorial, que geralmente é usado em cardíaco, que ele também tem aí uma de baixa a quase alta frequência, mas ele tem também uma alta penetração, mas ele também perde qualidade de imagem, tá? Então, são esses três tipos de transdutores. Geralmente, a gente utiliza para avaliação de músculo, que é diafragma, quadríceps, tibial, bíceps, ombro, linear, porque são estruturas mais superficiais. Se eu quero avaliar, por exemplo, a diafragma, eu digo aqui a questão de ver espessura, depois a gente vai discutir isso. Mas se eu quero ver mais profundamente a mobilidade do diafragma, que eu vejo atrás do fígado, aí eu já uso o convexo, porque ele tem uma maior penetração. Mas eu vejo a imagem, só uma linha de imagem, eu não vejo o diafragma bonito. Vocês vão ver aqui a diferença, porque ele não forma uma grande qualidade de imagem, tá bom? E aqui são as formas de segurar corretamente o transdutor. Geralmente a gente pega como se fosse uma caneta, tá? Ou fazendo uma pinça. Essa é a forma correta porque dá mais estabilidade para você captar a imagem. Bom, então vamos começar com a avaliação muscular respiratória. Alguma dúvida? Tudo bem aí? Se quiserem, podem ir perguntando no chat, tá? Então, na avaliação diafragmática. O que a gente vai ver? Função e estrutura. Basicamente, espessura, fração de espessamento e mobilidade. A excursão diafragmática. Como esse músculo sobe e desce lá na ins e na expiração. Então, a gente verifica espessamento, mobilidade, velocidade da contração. A gente pode relacionar isso com fraqueza durante a ventilação mecânica, com assincronias, com predição de sucesso de desmame ventilatório ou de VNI e trabalho ventilatório, com injúria do nervo frênico e doenças neuromusculares, se esse diafragma está se movendo conforme por conta de uma alteração neurológica, e também auxílio no treinamento muscular respiratório para a gente verificar se esse músculo está melhorando a espessura, está melhorando a mobilidade durante um treinamento muscular respiratório, quando ele é instituído. Então, basicamente, a anatomia do diafragma aqui, né? Ele tem suas origens do processo tifoide, costelas inferiores e arcos costais, que a gente vê aqui na frente, né? E ele tem uma inserção lá no tendão central, que fica aqui no centro dele. Então, ele sai das costelas, tá? E na parte das costas, lá nos arcos lombares de L1 e L3, ele se concentra e se insere todo na parte central. Ele tem um formato de cúpula, que permite, então, seu abaixamento e sua elevação, acompanhando o movimento da caixa torácica ali na expansão e retração do pulmão, conforme complacência. Ele é nervado, então, pelo nervo frênico, que faz a inervação motora dele, tá? Que vem lá de C3, C5, desce um de cada lado aqui, direita e esquerda, pelo tórax, passando ali mais ou menos em volta do coração, e ele se insere na musculatura. Então, são dois nervos frênicos, tá? Por isso que, de vez em quando, vocês vão me falar que minha cúpula direita ou esquerda está mais fraca, ou está com mobilidade diminuída, porque às vezes se for lesão muscular, lesão neurológica ali, nervosa do nervo frênico, pode ser que um lado funcione bem e o outro não, porque são dois nervos, tá bom? Separados. E intercostais, que são só mais sensitivos, tá bom? Não funciona de forma motora.
Músculos abdominais. Então, nós temos lá o transverso abdominal, nós temos o oblíquo interno, externo e reto abdominal. Eles também são músculos que são acessórios para a utilização respiratória. Então, eles também podem estar correlacionados à falha de extubação, à telectasia e pneumonias, hiperexflação pulmonar, né? Então, eles podem estar relacionados a inabilidades, a dificuldades quando se colapsa o pulmão, a aumento de uso de energia, né, ou inefetividade da tosse, quando a gente fala muito em musculatura abdominal. Então, eles também são auxiliares para algumas funções respiratórias, eles podem ser treinados em algum momento também e avaliados para ajudar a gente na efetividade de uma terapia respiratória. Bom, músculos abdominais. Como a gente verifica esses músculos abdominais? A gente vê nas laterais aqui, a gente tem, então, o transverso, o oblíquo interno e externo, e ao centro, o reto abdominal. Então, essas são as imagens formadas quando a gente vê esses músculos no ultrassom, tá? A gente vê aqui derme, área subcutânea, né? E aqui o reto abdominal, e depois conteúdo abdominal, tá? Então, essa imagem aqui, ó, a gente vê basicamente assim, é uma linha no meio. E esses três músculos estão sobrepostos, a gente vê assim, então de fora para dentro é oblíquo externo, interno, transverso abdominal, depois conteúdo abdominal aqui embaixo. Aqui a gente vê subcutâneo, né? E aqui pele. Então a gente vê essas três faixas. Essa é a visão que a gente vê quando a gente faz captação de musculatura abdominal. Bom, voltando lá no diafragma, a avaliação de espessura. Como ela é feita? Ela é feita na zona de aposição diafragmática, que é a região do diafragma que toca as costelas, tá? Que fica bem na lateral do tórax, ali entre a sétima, oitava e nono espaço intercostal. A gente faz essa leitura na linha média axilar, então axila anterior, posterior, na linha média axilar, tá? Lá na sétima, oitava ou nona costela, depende aí muito da altura da pessoa, se tem alguma questão, uma falha diafragmática ali, porque fica uma cúpula mais elevada. Então, ela fica geralmente nessa região, tá? A gente usa o transitor linear porque é nessa região em que o diafragma está meio colado ali perto da caixa torácica. Então, é uma área bem superficial. Então, o transitor linear vai trazer imagens bem definidas para a gente, tá? Eu posso usar no modo B ou no modo E. Então, zona de aposição é a posição cilíndrica do diafragma que se opõe à parede torácica. É bem aqui, ó, onde acabou a cúpula, onde ele toca aqui a região das costelas. E aqui a gente consegue ver toda essa região muscular, tá bom? Mais uma imagem aqui que a gente utiliza o probe, né, o transdutor, a gente coloca nessa região e a gente vai ver basicamente essa imagem aqui, que vai ter uma imagem melhor aqui agora. Aqui. A gente coloca lá e vê essa imagem. Pele, tecido subcutâneo, músculos intercostais, costelas, e entre elas a gente vê o diafragma e depois vem fígado. Então, essa imagem aqui, ó. Como é o diafragma? São duas linhas, então, entre duas costelas, que a gente vê aqui. Como que a gente sabe que é a costela? Porque tem um osso, que é a costela, que reflete todo o som. Então, abaixo da costela não vê-se imagem nenhuma, forma um preto, tá? Uma sombra. Então, você não vê nenhuma formação de imagem. Aqui tem outra costela, ó, a parte bem branquinha, onde reflete todo o som, e aqui embaixo dela já não tem mais uma imagem nenhuma. Aqui a gente só consegue ver imagem abaixo dessa linha branca, tá? Hiperecóica, que a gente chama. Então, aqui você vê que tem uma formação de uma imagem. Então, aqui não é osso, né? Provavelmente é uma musculatura. E aqui, no caso, é o diafragma, que está entre as duas costelas. Ele fica ali. Então, ele tem uma característica que a gente vai ver aqui para frente. Então, ó, aqui a gente vê mais a costela, outra costela, e a gente vê aqui no meio a formação do diafragma e embaixo dele o fígado. Então, a gente tem os dois pontos dele aqui, que a gente faz a mensuração. A mensuração a gente faz da linha pleural à linha diafragmática pleural e a linha torácica, que a gente vai explicar aqui, ó, muito bem. Peritoneal, perdão. Peritoneal e pleural. Então, a gente tem essa imagem formada aqui, ó, intercostal, musculatura, e aqui eu tenho a primeira linha, que é a linha pleural. Que lá, por que que é a linha pleural? Se a gente voltar na imagem aqui, ó, é a linha do diafragma que toca a pleura, tá? Em volta do músculo. Então, essa linha externa do diafragma, que é de cima para baixo, né, de fora para dentro, é a linha pleural. E aqui é a linha peritoneal, tá? Que fica aqui antes de chegar ali no fígado, tá? Linha peritoneal. E no centro, você vai ver, quando você consegue ver uma imagem bem formada, no centro você vê uma outra linha branca.
tá? Que a gente chama de linha diafragmática. Então, basicamente, o diafragma ele tem essa característica de ter três linhas brancas: a pleural, diafragmática e a peritoneal, tá? Que vai chegar antes aqui, que é onde pega dos órgãos, os órgãos abdominais, né? Onde fica na região abdominal peritoneal. Então, essa é a formação da imagem. Aqui eu tenho um vídeo que a gente vê em movimento, como a gente vê, ó, aqui, ó, costela, costela, intercostais aqui, e aqui a gente vê o diafragma deslizando, ó, uma linha que é a pleural, a linha do meio aqui que é a diafragmática e a peritoneal, e embaixo o fígado. O fígado tem um aspecto meio arenoso, tá? De areia. Então, o movimento dela do diafragma é de, quando você inspira, ele desce a cúpula, ele se espessa, tá? Quer dizer que ele está funcionando quando está espessando. Você vê que vocês veem que aumenta a espessura dele aqui na inspiração, e na expiração ele fica mais fino. Quando a gente vê essa outra imagem aqui, mesma coisa. Aqui, ó, a gente está bem na zona de aposição, onde o diafragma começa a descolar da parede torácica e já fazer aquela abóbada da cúpula dele, tocando aqui o fígado, e aqui que seria a parte de cima aqui, ó, seria a área pulmonar, tá? Aqui provavelmente o paciente está com um pouquinho de derrame pleural, então ele tá mais preto aqui, que poderia ter uma parte branca já do pulmão aqui colado na base, mas ele não tem. Então, você vê que ele espessa e dessa cúpula desce. Aqui a gente consegue ver bem na posição. Então, quando você vê essa imagem do diafragma descolando da parede torácica, é bem a zona de oposição. É o melhor local para fazer a mensuração, tá? Bom, quais os dados de acompanhamento a gente utiliza? Então, a gente utiliza no espessamento a espessura diafragmática, a gente pode ver a fração de espessamento, né, que é o grau de espessamento muscular, que tem uma fórmula, né, de espessura na inspiração menos a espessura na expiração dividido pela espessura na expiração vezes 100, é uma porcentagem da fração de espessamento. Tem a taxa de espessamento também, que é a contração muscular relativa, que a gente vê na inspiração dividido pela expiração, tá? Sem fazer cálculo de porcentagem, né? Aí seria a taxa. A mobilidade diafragmática, que a gente usa a excursão diafragmática, o quanto esse músculo sobe e desce, né? Na verdade, o quanto ele sobe, né? Quanto ele consegue fazer ali de movimentação. A DRSBI, são dados mais novos que utilizam, né? Que é movimento rápido do diafragma durante o índice de respiração. Então, que seria a razão da frequência respiratória e da excursão diafragmática menos a frequência respiratória dividido pela excursão diafragmática. Então, é uma relação que é feita para verificar aí uma questão de desmame de pacientes em ventilação mecânica que pode ser utilizado. E o slope diafragmático, que é a velocidade de contração do músculo. Que velocidade esse músculo está se contraindo, tá? Tem uma relação aí de velocidade muito rápida pelo quanto ele consegue fazer de mobilidade, pode ser uma relação de falha aí é, de, de funcionamento do diafragma. Então, aqui eu trouxe um escopo, né, de o que é. Geralmente, o que a gente utiliza? A gente, no modo B, que é o modo em que a gente chama de modo 2D. É o modo que você vê a estrutura especificamente. Então, essa é a imagem aqui, ó. Eu vejo a estrutura, ela se movimentando, eu consigo ver aqui fração o espessamento, quanto de espessura tem essa musculatura, tá? Então, eu localizo o diafragma em modo B, posso ver a espessura desse diafragma em inspiração e expiração separadamente, e eu posso depois mudar para o modo M, que é um modo de rastreio, em que eu vejo o movimento daquele músculo numa linha do tempo. E aí eu consigo ver no índice e no ex numa mesma imagem, porque aqui, ó, eu preciso fazer uma imagem do índice bem espessado e do ex bem fino, duas imagens separadas e fazer o cálculo. Aqui eu consigo, numa mesma imagem, numa linha de tempo, ver ele no ins e na ex numa mesma imagem. Então, aqui facilita um pouco a mensuração. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o paciente vai respirando e eu consigo ver ex e ins, ex e ins. E aí eu faço a mensuração. Mesma coisa aqui, ó. Ex e ins, espessou. E voltou a ficar fino e espessou. Então, ex e ins. Se eu fizer no modo M, modo B, perdão, eu vou ter que fazer duas imagens, uma só na ES e uma só na INS. Aqui eu consigo deixar o paciente respirando e vou fazendo a formação das ondas desse músculo e consigo fazer a mensuração. Bom, aí aquele cálculo que eu falei para vocês, vezes 100%, a gente tem então os cálculos de fração de espessamento. É o mais utilizado, gente, é o mais utilizado, apesar que você pode utilizar outro, mas é o mais utilizado. Então, a disfunção é dita que um diafragma está disfuncional quando ele tem espessamento menor que 20%, tá? E normalidade é de 28% a 96%, tá? Numa respiração normal, sem pedir para o paciente forçar a respiração, sem ser uma inspiração profunda.
numa expiração usual do paciente, tá? Então, a gente é mais fácil de medir no modo M, mas em casos muito complexos, às vezes o modo B facilita para a gente, só que a gente tem que fazer duas imagens. Então, aqui é uma imagem, por exemplo, ó, de 77%, né? Em que a gente fez o cálculo aqui dessa es e ins, faz o cálculo, ins menos es, dividido por es, vezes 100, aqui deu 77%, tá? Então, disfunção menor que 20%. Deu menor que 20% na sua mensuração, pode ser que esse diafragma esteja com algum problema. Está fraco, ou por uma questão da inervação do nervo frênico, ou por causa de ventilação mecânica. Tem que pensar antes de estubar esse paciente. Tá? Discutir talvez um treinamento muscular desse paciente e assim vai. Bom, então, como eu falei, aqui a gente já vem agora para mobilidade. Então, a gente viu aqui espessamento e agora a gente está na mobilidade. Deixa eu voltar aqui. Mobilidade. A mobilidade, a gente já muda o transdutor. Lembra que mobilidade, eu falei que a gente vê o diafragma lá pelo fundo, atrás do fígado. Então, a gente vê daqui, a gente vê daqui, e a gente vê lá em cima o diafragma. Aqui em cima, a gente tenta pegar a imagem dele lá para cima. E aí, é muito longe. Então, o transdutor linear não pega, não consegue ver. Mário, espera só um pouquinho, que sem querer eu tirei o seu som. Vê se você consegue tirar o mudo, Abrir, desculpa. abrir de novo, abrir. Isso, é que Foi? eu veio porque alguém abriu o som, né? É só a sua Tá. última frase, perdi. Então, eu consigo ver aqui que tem uma boa definição do diafragma, né? Já aqui não. Opa. Já aqui eu vejo só uma linha branca, ó. Esse é o diafragma, atrás do fígado, ó. E aqui é pulmão. Então, eu vejo só uma linha branca. Só que eu uso aqui essa definição em modo M só para ver o movimento do sobe e desce deste diafragma, para ver se ele está tendo uma boa mobilidade, tá? E fazer cálculos também de mobilidade. Então, que é os cálculos que eu falei, a gente consegue ver excursão, o quanto que esse diafragma subiu e desceu. Eu consigo ver a velocidade de subida, de contração desse diafragma, da mobilidade desse diafragma. Eu consigo ver tempo inspiratório. Então, isso ajuda muito, dá para ver, ajudar muito para a ventilação mecânica, né? Eu vejo tempo inspiratório, eu vejo tempo expiratório, porque eu vejo a ins e a ex. Então, eu consigo ver tempo ins e tempo ex, por exemplo. Eu consigo ver o ciclo de tempo entre ins e ex. Por quê? Eu consigo daí corrigir, por exemplo, uma sincronia. Porque às vezes o ventilador está num tempo ins e tempo ex que não é o do diafragma. Então eu consigo corrigir lá, pôr no ventilador o real tempo ins e ex da respiração do paciente conforme o músculo está fazendo. Então eu consigo alinhar os dois, tá? Então ele é bastante utilizado para também a gente ver a questão ventilatória do paciente, né? O espessamento muito mais ali para um desmame e aqui a gente consegue ver bastante a questão ventilatória. Porque às vezes o paciente está com o abdômen, é, é, gente, fugiu a palavra, globoso ali, um abdômen distendido, isso dificulta a mobilidade do diafragma. Então, a gente tem outras variações aí que podem dificultar a mobilidade do diafragma, tá? Então, isso tem que ser bem pensado para alinhar com a ventilação. E aqui é um panorama só das medições. Então, a gente pode ver espessura, né, fração de espessamento, a gente pode ver mobilidade, para relacionar com ventilação, ou por que que não está com uma boa mobilidade ventilatória. A gente pode ver, então, questão também dos abdominais, se esses abdominais estão ativos ou não durante um processo de desmame. Às vezes você vê lá intercostais, você consegue ver os abdômenes, saber por que que eles estão ativos ou não durante um processo, para melhorar a ventilação do paciente, para começar a treinar esse paciente pelo diafragma também e pelos abdominais, que também vão auxiliar o diafragma. Então, é ampla a avaliação, a gente pode fazer intervenção também. Tá? Então, dados para acompanhamento. Na admissão, espessura diafragmática, a gente vê, então, que perdas maiores que 10% de espessura. Então, o paciente entrou na admissão, você mediu a espessura. Você vai acompanhando. Se ele perder mais que 10%, é um prognóstico ruim do paciente de perder a espessura do diafragma, está perdendo músculo. A maior tempo de ventilação, isso pode provocar um maior tempo de ventilação, tá? E também pode acontecer essa perda por tempo de ventilação. E você consegue ver também se esse paciente já tem um diafragma muito frágil, muito pouco espesso, ele é um paciente que provavelmente com pouco tempo de UTI ele pode piorar. Na admissão você já consegue prever que ele pode piorar ao longo do tempo, tá? E ter complicações. No manejo de ventilação mecânica, VNI e caráter de alto fluxo, a gente geralmente utiliza a espessura diafragmática na expiração, a fração de espessamento e a excursão diafragmática para ver se está tendo um trabalho excessivo desse diafragma ou pouco trabalho desse diafragma durante o processo de ventilação e VNI.
Aqui alguns estudos que trazem aí pontos de corte de sucesso de desmame, tá? De fração de espessamento ou de tamanho de excursão diafragmática. Então, ponto de corte geralmente é 20% e de tamanho de espessura do diafragma na expiração, 1 centímetro, tá? Então, a gente tem vários dados que trazem na literatura para a gente, que traz confirmação de dados sobre a questão dos pontos de corte do diafragma, de espessura e de fração. Aqui outros estudos que trazem, que conta aqui, ó, aqui a gente vê o diafragma com relação à fração de espessamento dele, que um sujeito saudável chega até ali 60%, mas fica na média ali mais ou menos ali dos 30 e poucos, 30, 36%. Um paciente que tem uma ventilação assistida já cai. Num paciente com ventilação controlada cai mais ainda a fração de espessamento e neuromuscular muito mais bloqueados, né? Então, você vê que o acesso ao uso da ventilação controlada, assistida e o uso de bloqueador neuromuscular diminui a fração de espessamento desse músculo, leva ao enfraquecimento e dificuldade de desmame. E a relação também do suporte ventilatório, né? Que a gente vê que quanto maior o suporte ventilatório, menor também a fração de espessamento. Então, a gente vai diminuir o suporte ventilatório para treinar essa musculatura também, mas a gente sabe que muito tempo de ventilação diminui a fração de espessamento, teoricamente aí traz uma fraqueza, leva a uma fraqueza diafragmática, dificuldade de desmame, mais tempo de internação, e o paciente mais preso aí muito mais tempo numa internação tanto de UTI quanto de hospital e mais dificultosa a reabilitação dele. Ou melhor, precisa da nossa intervenção, né? Estimulação muscular respiratória. Então a gente pode estimular tanto o abdominal, tá? Essa musculatura para melhorar a tosse, para ajudar o diafragma a trabalhar melhor, para ajudar na parte respiratória. Geralmente a gente utiliza, então, de uma geração crotônica, aí, porque essa musculatura abdominal, ela é mais ou menos, tem fibras tanto tônicas quanto de contração rápida. Então, a gente utiliza geralmente frequência 30, que pega os dois tipos de fibras, tá? Tipo 1 e tipo 2. E a gente usa esse pulso que libera mais energia para esse paciente para poder gerar melhor contração. Sempre tem que ver quanto maior, mais efetiva a estimulação, mas sempre respeitar o limite do paciente. Na estimulação diafragmática, sempre entra numa questão de que alguns tipos de estimulações não funcionam, aquela de parede torácica, que funciona realmente a estimulação do nervo frênico, que o estímulo vai no nervo frênico, a corrente, e ela vai direto para o diafragma e assim faz ele contrair. Tem algumas formas de se fazer. Tá? Aqui é um videozinho de uma estimulação, dessa estimulação direto do nervo frênico, e aí a melhor contração muscular lá em cima a gente vê. Tá? Não controlada pelo paciente, sim pela estimulação. Ó, É eita, você, Mário? sou eu. Ah, reconheci. Ixi, peraí. Peraí. Vou ter que dar um stop aqui. 2 segundos. Quando eu mexo com vídeo, meu coisa sempre faz isso. Vou ter que abrir a aula de novo. Não sei por quê. Eu dei stop no vídeo, ele faz isso. Vou reabrir a aula aqui. Nós vamos começar. Foi. Está lá embaixo já. É isso. Ah, e aí, quais são os parâmetros, né? Aqui já é um parâmetro diferente. A gente usa estimulação nervosa, né? Então, a frequência é bem baixa, de 8 a 10, no máximo 10. E aí ele gera estímulo para o nervo e não para a musculatura, tá? E um pulso mais baixo. Então, a gente também vê lá a tolerância do paciente e verifica no ultrassom a contração muscular. Agora, vamos passar para a avaliação muscular apendicular, musculatura. Então, a gente sabe que com a internação, o maior tempo de paciente crítico, ele leva a uma perda muscular. Então, a gente sabe aqui, ó, que pacientes com falência múltipla de órgãos chegam a perder 27% da musculatura em 10 dias. Apendicular quando ele está internado numa UTI, tá? E 17% global, quando o paciente aí já não é separado por falência de órgãos, né? Então, um paciente de UTI normal, que não tem falência múltipla de órgãos, ele perde 17% em 10 dias. Então, a gente tem necrose muscular, tem infiltração de macrófagos, e aí a gente precisa pensar que esse paciente depois também passa por um processo de reabilitação na UTI, processo na enfermaria e depois vai para casa. Então, pensar em todo ao longo desse paciente, ele tem muita perda muscular quando passa por um processo crítico. Aqui a gente tem 2 estudos.
opa, que mostram aqui a perda muscular. Esse aqui foi feito na COVID, tá? Foi o primeiro estudo mundial, foi feito aqui pelo Brasil. Inclusive, eu participei desse estudo, fui o autor do estudo, junto com o pessoal lá do Sírio-Libanês. Eu era fisioterapeuta de lá. Então, a gente fez uma perda muscular e a gente verificou que o paciente na COVID, perdia 30% em 10 dias da musculatura apendicular. No caso aqui, era a imagem de um quadríceps, tá? De um reto femoral. E 18% de qualidade muscular. E um estudo italiano, logo depois, também corroborou com a gente, com uma perda aí de 30% em 7 dias e 21% de qualidade muscular em 7 dias. Então, a gente vê que esses pacientes têm perda muito significativa e que a gente precisa atuar previamente nesses pacientes para evitar essa perda. Pode ser através de eletroestimulação e, quando esses pacientes estiverem acordados, exercício. Também por eletroestimulação e depois exercícios ativos, né? Então, na musculatura, a gente vai avaliar espessura e área seccional, ângulo de penação, imagem panorâmica, ecogenicidade, que é a qualidade, índice de contratilidade, e a sonomiografia, que é a funcionalidade desse músculo. Então, quantidade, qualidade e mobilidade. Mensuração de estruturas. O que a gente menciona na estrutura, né? Então, geralmente, o que a gente tem aqui? Essa imagem, por exemplo, é de um quadríceps. O que a gente vê na imagem aqui? Pele, tecido subcutâneo, músculo aqui é o reto femoral e o vasto intermédio. E aqui você vê os dois biquinhos, que é o vasto o medial lateral, desculpa, o medial e o lateral, tá? Então, essa imagem, basicamente, que a gente consegue ver centralizado o probe na coxa do paciente. E a gente consegue ver as espessuras, então, tanto do vasto intermédio quanto do reto femoral. Dos outros, do vasto lateral e medial, a gente não consegue ver porque eles são laterais. E eles não têm contato ali com o osso, a gente não consegue vê-lo, porque o intermédio está entre eles. Então, a gente não consegue obter imagem. Então, geralmente, a gente utiliza vasto intermédio e reto femoral e vê suas espessuras. Então, aqui, dois pacientes saudáveis, né? Um paciente saudável, uma pessoa saudável. Aqui já um paciente início de internação e já um paciente crítico crônico, muito tempo de UTI. Você vê que o reto dele ficou pequenininho. Olha, foi para 0,33, 0,33 o intermédio e 0,23 centímetros o reto femoral. Sendo que era de 1,21 lá no início da internação e de um saudável pode chegar a 1,50, 2, depende da pessoa se ela faz exercício ou não. Então, o quanto perde de musculatura o paciente internado. E aqui a gente vê o osso fêmur, tá? O osso femoral. Lembra que depois dele não se forma imagem, porque depois do osso a gente não tem toda a reflexão da onda, a gente não consegue ver imagem. Aqui a gente vê uma evolução de um paciente também com 2 dias de UTI do reto femoral, fazendo uma área seccional dele, ó, dessa musculatura, porque a gente consegue, descendo um pouquinho, a gente consegue ver o músculo inteiro e consegue fazer a área seccional dele. Então a gente pode ver tanto espessura quanto a área seccional. Aqui era a área seccional de 3 centímetros quadrados, depois de 10 dias caiu para 2 centímetros, ou seja, foi 33% a menos, e esse mesmo paciente em 20 dias foi para 1,60 centímetros de área seccional, centímetros quadrados, ou seja, uma perda de 46% em 20 dias nesse paciente especificamente, e 33% em 10 dias. Então, vocês veem o quanto para a gente isso é favorável, a gente verificar essa musculatura no começo, no meio, no fim do tratamento, ou ao longo dos dias, porque a gente acompanha a perda e pode traçar condutas para ou perder menos ou começar a ganhar. Então, nesse caso de um paciente que está ali entubado, que não tem uma atividade, não consegue executar exercícios ativos, a eletroestimulação é uma saída. E aqui a gente vê o ângulo de penação. O ângulo de penação, quando a gente muda a visão do transdutor de transversal para longitudinal na perna, e a gente consegue ver o ângulo de penação. Por quê? A musculatura, ela é penada, né? Multipenada no caso dessa musculatura. Então, a gente consegue ver a inserção do fuso muscular no tendão. Então, a gente consegue medir nessas linhas o ângulo de penação. Quanto maior o ângulo de penação, mais espesso é o músculo, mais forte esse músculo é. Quanto menor o ângulo de penação, é, mais fraco esse músculo é. Então, a gente tem aqui, ó, 14 graus de ângulo de penação, 10 graus nesse paciente e 7 graus depois. Então, isso mostra para a gente a perda de força. Conforme o ângulo de penação, eu posso inferir que esse paciente está perdendo força muscular. Então, o que nós vamos fazer para esse paciente? Tá? Então, isso pode avaliar um pré e um pós e nortear durante as terapias. Aqui a gente também faz, então, a mensuração da ecogenicidade, que é a qualidade muscular, ou seja, quanto mais escuro o músculo mais sadio ele é, tá? Mais fibras ele tem. Quanto mais branco esse músculo aparece, mais acinzentado para o branco, ele vai perdendo fibras, ele vai fazendo necrose, ele vai trocando as fibras por gordura.
tá? Então, também quem não pratica exercício, a tendência é que tenha um músculo mais branquinho, porque tem invasão de gordura, que ela transmite mais som, então ela fica mais clarinha. Aquela pessoa que tem mais fibra muscular, fuso muscular mesmo, com menos invasão de gordura, ele tem a tendência de ter um músculo mais escuro, porque é mais denso, ele absorve mais, né? Ele não reflete tanto, então ele não fica tão branco, tá? Ele permite a passagem de som por ele. Então a gente também tem esse controle de ecogenicidade para ter um controle de perda de qualidade muscular. Então, quanto mais branco o músculo é, pior esse músculo é, mais fraco ele é, pior a estrutura dele anatômica, tá? Imagem panorâmica. Imagem panorâmica é um tipo de imagem que a gente pode fazer com ultrassom, alguns ultrassons que têm essa possibilidade de fazer uma imagem maior desse músculo. Então, tem muitos estudos que mostram a correlação dessa imagem panorâmica com ressonância magnética. Por quê? Para a gente ver todo o complexo da coxa, por exemplo, ou um músculo inteiro, é preciso fazer uma ressonância magnética, porque ela consegue ler toda a forma, toda a área do músculo. O ultrassom é limitado pelo cabeçote, ele só lê aquilo que está no cabeçote, ele não faz um rastreio. Porém, há alguns anos foram criadas algumas imagens, possibilidade do ultrassom fazer imagem panorâmica. Assim que você lembra do celular, que a gente faz aquela foto panorâmica que arrasta o celular e faz uma imagem maior, é o mesmo sentido aqui no ultrassom. Então você consegue fazer imagem quase que da coxa inteira, vendo reto, o intermédio, o lateral e o medial. E eles se correlacionam com a ressonância magnética. Então aqui, ó, eles criaram um método para rastrear toda a coxa e fazer uma imagem, ó, da coxa inteira, que você consegue ver reto, vasto medial e vasto lateral. E aí você consegue traçar as áreas seccionais deles, de cada um deles, e fazer o acompanhamento, e tem correlação com a ressonância magnética. Muito mais barato, menos custoso, não precisa levar o paciente lá para a ressonância, não tem radiação, porque é ultrassonografia, não tem risco do magnetismo, então é muito mais barato, tá? Óbvio, para algumas questões não dá para utilizar, mas para as outras a gente consegue utilizar muito bem para leitura muscular, por exemplo. E aqui é uma imagem que eu mesmo fiz, de uma perna, ó, então eu consigo ver todo o vasto lateral, o vasto medial, o intermédio e o reto femoral aqui, tá? E aqui uma em longitudinal de um reto femoral e aqui de um vasto intermédio. Então eu consigo acompanhar toda a espessura do músculo na coxa inteira, que eu coloquei perto do joelho e fui até em cima na coxa do paciente. Eu vi todo o reto femoral dele, todo o comprimento dele e vendo suas fibras como elas estão e vendo a espessura dele inteira. Aqui eu posso medir várias espessuras e ir acompanhando esse músculo ao longo do tempo. Assim como eu posso fazer um corte transversal e ver como ele está no tamanho na área seccional dele e ver como ele está ao longo do tempo também. Bom, sonomiografia funcional é uma outra forma de ver o músculo também, já de uma forma mais funcional, não só da estrutura dele. Quando eu faço sonomiografia, eu vejo a mudança conformacional do músculo, como ele é relaxado e como ele é contraído. E estudos mostram que, conforme ele diminui o eixo X, eles fizeram o eixo X e Y, então aqui é num corte, né, horizontal e vertical. Se ele diminui o seu tamanho em vertical e aumenta na horizontal e aumenta na vertical, mais forte é esse músculo. Então, aqui foi uma comparação de uma pessoa sadia e um paciente neurológico. Então, eles verificaram que esse paciente, a pessoa sadia, ela consegue deixar esse músculo dela quando está relaxado, que é uma forma mais espalhada, digamos assim, e quando ele contrai, ele consegue aumentar o eixo Y e diminuir o eixo X. Isso mostra uma força muscular, né? Quando a gente faz contração, o nosso músculo ele diminui na horizontal e aumenta na vertical, né? Por causa da contração das fibras. E o paciente neurológico ele não consegue quase mudar a conformação desse músculo. Então isso pode ser correlacionado com força muscular, tá? E ele tem essa correlação feita já. Então quando a gente vê aqui, ó, aqui é uma pessoa sadia, quando faz uma contração, olha como ele consegue diminuir o eixo X e aumentar o eixo Y. Ó, diminuiu o eixo X em 37% e aumentou o Y em 36%. Isso mostra que a gente tem uma força ali envolvida muscular, uma atividade muscular boa. Quando você vê uma pessoa mais fraca, num paciente mais fraco, olha, ele conseguiu reduzir em 27% o eixo X, mas não aumentou o eixo Y em 0%. Então mostra pra gente que é uma musculatura fraca, uma musculatura flácida, ela não consegue fazer contração muscular. Provavelmente um músculo mais fraco. E tudo bem, a gente verificou isso. Então a gente pode inferir isso também lá na eletroestimulação. Então a gente sabe que, conforme algumas musculaturas, né, a gente sabe que a eletroestimulação, ela prevê, ela ajuda a ganhar força muscular, mas aqueles pacientes que estão entubados, não os que estão curarizados, mas aqueles que ainda estão entubados, só sedados, mas não curarizados, a gente pode provocar contração passiva não, de fora para dentro, estimulando eletricamente,
e fazer esse paciente ter contração. E esse estudo também brasileiro mostrou que os pacientes que começam a eletroestimulação previamente na UTI, lá com seus 2, 3 dias entubados, já começa a eletroestimulação, eles têm uma perda de só 17%. Lembra aquele estudo que eu mostrei de perda de 33%? Que inclusive foi eu que fiz lá no Sírio, a gente teve 33% de perda. A gente fez esse mesmo estudo lá no Sírio, esse eu não participei, mas foi feito depois. Os pacientes que tiveram eletroestimulação tiveram perda de só 17%. Então, com a eletroestimulação prévia, a gente consegue prevenir a perda muscular desses pacientes enquanto eles estão entubados e não conseguem executar exercícios com a gente. E aí a sonomiografia pode ajudar a gente a controlar o quanto esse músculo está respondendo à eletroestimulação. Então, eu posso pôr a eletroestimulação lá e ver o quanto eu consigo fazer esse músculo diminuir o EXX e aumentar o Y, conforme a intensidade de corrente que eu faço. Isso, teoricamente, estou gerando mais contração muscular no meu paciente. Então, é uma forma de controlar a contração muscular do nosso paciente. Aqui, ó, um vídeo de uma contração muscular. Então, a gente vê aquela mudança. A gente vê aqui a mudança do eixo X do Y, ó, numa contração forte do reto femoral. Lembrando que esse aqui é o reto femoral. E aí vai relaxar. E relaxou, tá? Aqui não tem, tem quando a eletroestimulação envolvida num saudável, é muito fácil de ver, né? E a gente vai ver agora a eletroestimulação num paciente não saudável. É aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, que aqui é o vaso intermédio. Tá bem ruim de ver, gente. É um paciente com bastante perda muscular, tá? É esse paciente aqui no caso. Ó, a perna dele bem emagrecida. Aqui é o reto femoral dele, tá até deslocado. Quando esses pacientes são muito fracos, eles têm uma perda de tônus. Então, esse músculo fica muito gelatinoso. Então, o reto, que é bonitinho em cima do vasto intermédio, eles caem um pouco para a lateral por conta da gravidade. Então, eles correm esse músculo. Então, por isso que o reto dele aqui está meio lateralizado, tá? Então, vocês observam que tem uma leve contração aqui e aqui no centro uma leve tentativa de contração do reto e um deslizamento do vasto intermédio. Isso é no início do tratamento desse paciente, com bastante corrente e a gente controlando ele via ultrassonografia. Ó, uma pequena contração aqui e uma pequena contração aqui. Depois de um tempo de eletroestimulação, tá, desse paciente, ele já teve uma melhora. A gente percebe uma melhora do reto aqui, ó. Ele vai contrair, ó, uma melhora de contração do reto e um pouquinho melhor também do vasto intermédio. Mas o nosso objetivo aqui era o reto femoral. Então você vê que vai demorar um pouquinho de aparecer, mas ele vai contrair melhor que lá. Ó, contraiu. Então já tem uma melhor abertura da fibra, uma melhor contração da fibra. Esse é um trabalho que a gente consegue. Por que a gente consegue controlar com ultrassonografia? Porque vocês percebam que a pele não mexe aqui. Ele não tem uma contração muscular tão efetiva a ponto de você sentir com a mão ou ver a pele mudar de conformação, porque a contração é muito interna e muito pequena, é quase uma fibrilação. Então, com a ultrassonografia, a gente consegue controlar a intensidade e o quanto ele está respondendo à eletroestimulação. Ó, é isso. Então, a avaliação muscular, ela melhora a qualidade da assistência? Com certeza. Ela melhora porque você consegue avaliar previamente seu paciente. Ela melhora porque você consegue monitorizar a perda muscular, o ganho muscular, a resposta à sua terapia. Ela melhora porque você consegue nortear o tratamento. Então, estou pondo uma eletroestimulação, estou fazendo um exercício, está gerando resposta. Quando eu ponho eletroestimulação no paciente crítico crônico ou num crítico, que eu não estou vendo contração, está gerando contração, se você põe ultrassom, você vai conseguir ver se ele está gerando ou não contração, tá? Ajuda nos resultados? Ajuda, porque eu consigo mensurar previamente, durante e após. Pô, o músculo estava nessa espessura e naquela área seccional, agora aumentou ou diminuiu. Então, isso ajuda a gente a ver os resultados, né? A provar os resultados da nossa intervenção. Consequentemente, isso vai ajudar a melhorar o desfecho clínico do paciente, porque você vai nortear melhor sua terapia, você vai gerar resultado e você vai melhorar o desfecho, que é tempo de internação, né, tempo de reabilitação, seja na UTI, seja no hospital, seja em alguma unidade de intermediária. Então, ele melhora, o paciente você vai ver que ele vai andar mais rápido, ele vai executar atividades mais, as partes de funcionais mais rápido. Então, com certeza, ele melhora a qualidade da assistência. É isso. Pessoal, aqui tá meus contatos, meus 2 e-mails, meu nome lá no LinkedIn e minhas redes sociais, que é Mário Chueire e a Unifisioterapia, que hoje eu trabalho com fisioterapia domiciliar, também empresa de fisioterapia domiciliar. É isso. Obrigado, Vanessa.